Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela mexicana Esmeralda. Mas antes, deixem seu like e se inscrevam-se no canal. Vamos lá. Lúcio segue bebendo muito e sofrendo com suas mágoas. Florzinha chega à casa grande. Zenaida cumprimenta a Adrian. Flor diz que precisa guardar as verduras e preparar o almoço para eles. Eles a comunicam sobre o sumiço de Esmeralda, mas dizem que José Armando já foi procurá-la. Dionísio comenta com Adrian que Zenaida é uma boa pretendente para ele e não entende por que ele fica de olho em quem não deve. Crisanta avisa todos que o José Armando já voltou. José Armando avisa Dominga e todos que Esmeralda está na casa da Dominga e que não quis dizer a ele o motivo de ter ido para lá. Ele avisa que Esmeralda não quer voltar para ele e falou que não podem ficar juntos. José Armando diz que Esmeralda não se importa com o caso de ser herdeira de Rodolfo. Branca diz a Rodolfo que era ele quem devia buscar a Esmeralda, pois ele é o culpado de tudo isso. Rodolfo diz que vai falar com Esmeralda para ver se pelo menos ela sente pena do sofrimento dela. José Armando tenta acalmar Branca. Crisanta pede que ela não se desespere. Crisanta torce para que Rodolfo convença Esmeralda de voltar para casa. Dominga pensa que não vai adiantar de nada. Crisanta diz que terá que contar o segredo para o José Armando. Dominga decide ir para sua casa para atender Esmeralda. Crisanta pede para rezarem, para que Esmeralda perdoe o pai e volte para casa. Melésio pergunta por que Esmeralda está chorando tanto. Esmeralda diz que está muito infeliz. Ela explica para ele que ninguém lhe fez mal, mas acha que sua vida está marcada para sofrimento e dor. Melésio diz que ela gostava de correr pela montanha e de conversar com a água do rio na gruta, e o doutor estava a procurando muito preocupado, porque não a encontrava. Ela sofre de amor. Ela fala para Melésio o quanto ama José Armando. Melésio tenta consolar a moça. Fátima comenta com Graziella que é o cúmulo, Rodolfo entrar no joguinho de Esmeralda. Graziella diz que Esmeralda é filha dele. Fátima diz a Graziella que não será fácil conseguir um bom partido para ela. Graziella diz que elas duas têm opiniões diferentes a respeito de um namorado que vale a pena. Fátima diz que tem esperanças de que tudo isso fracasse e que Graziella se case com José Armando, como estava tudo planejado desde o início. Fátima diz que queria que Esmeralda desaparecesse para sempre, para deixar o caminho livre para Graziella. Fátima pressente que Esmeralda fugiu de casa por causa de alguma coisa grave. Melésio dá algo para Esmeralda beber. Ele diz que não irá deixá-la sozinha. Rodolfo vai até a cabana de Dominga. Esmeralda pergunta quem é. Rodolfo fala que é ele, pai dela, e veio saber por que ela fugiu de casa e por que não quer mais voltar para a família. Ele diz que não pretende ir embora dali, até ela dizer a verdade. Dominga se pergunta por que Esmeralda terá fugido e por que Crisanta tem certeza que ela irá voltar. Dominga acredita que Esmeralda esteja grávida, mas mesmo assim é estranho o sumiço dela. Joana diz a Lúcio que irá ao mercado e pergunta se ele quer algo. Lúcio pede que ela leve aquele envelope para o correio. Esmeralda pede que Rodolfo vá embora e não lhe atormente mais. Melésio decide ir embora e deixar Esmeralda a sós com Rodolfo. Rodolfo toca Esmeralda e ela segue assustada com a presença dele. Ele pergunta por que ela fugiu de casa. Esmeralda diz que por causa dele, pois o causador do seu sofrimento foi ele, que só lhe causou dor e sofrimento, e desde que o conheceu, sempre sentiu medo. Ela diz que pressentia que sua felicidade terminaria com a presença dele. Esmeralda diz que nada do que ele fez foi mais pior do que tê-la levado para a casa daquele homem doente. Esmeralda diz que o Lúcio é obcecado por ela e Rodolfo lhe deixou abandonada naquela casa e o Lúcio lhe trancou no quarto e fez uma coisa horrível. Esmeralda diz que não tem mais conserto. Ela diz que Rodolfo queria separá-la do José Armando e agora já conseguiu tudo o que queria. Rodolfo diz que não sabia, que ela era sua filha. Esmeralda pergunta se é mais duro para ele saber que foi o causador da desgraça dela. Ela diz que isso é como um castigo de Deus, mas não é só ele que está sofrendo disso, mas ela e o José Armando também. Esmeralda fala que agora seu amor com José Armando é impossível. Rodolfo pergunta se ela tem certeza do que está dizendo, pois pode ter sido um mal-entendido. Esmeralda diz que não há esperança para eles dois. Rodolfo diz que o José Armando precisa saber da verdade, pois ela não teve culpa do que aconteceu.
Esmeralda revela que vai ter um filho. Rodolfo fica chocado. Esmeralda diz que vai ser mãe. Dominga diz a Crisanta que vai ir embora para sua casa para ficar com Esmeralda. Crisanta pede que ela espere um pouco, pois o Rodolfo voltará com a Esmeralda. Dominga diz que Rodolfo não gosta da menina e nem irá convencê-la. Crisanta diz que quando Rodolfo souber que será avô, irá amá-la, pois será um penha real legítimo. Fátima ouve tudo. Dominga diz que sabia que a menina estava esperando um bebê. Rodolfo volta para casa. Branca pergunta se ele falou com Esmeralda. Ele diz que sim. José Armando pergunta o que Esmeralda disse. Rodolfo pede que José Armando se esqueça dela, pois ela não voltará para ele. Rodolfo pede que ele finja que Esmeralda morreu. Branca avisa Dominga e Crisanta que Esmeralda não quis vir. Dominga decide para o seu barraco ficar com Esmeralda. José Armando decide levar Dominga para ficar a esperando do lado de fora. Branca pede que Dominga diga a Esmeralda que ela a ama com toda a sua alma. Rodolfo se atormenta, pois agora pensa que Esmeralda sofreu um abuso por sua causa. Rodolfo se arrepende do que fez para a própria filha. Branca chega até Rodolfo e pede que ele lhe diga a verdade, pois é mãe da Esmeralda e ele não pode esconder dela o sofrimento da moça. Branca exige que ele lhe diga a verdade. Joana fofoca com a amiga enquanto anda pela feira. Rodolfo diz a Branca que Esmeralda não perdoa ele por ter a levado para casa de Lúcio Malavé, e ela descobriu que Lúcio não a amava como filha, mas sim como mulher. Rodolfo prefere não falar mais disso, pois o atormenta esse assunto. Branca pede que ele lhe diga a verdade. Rodolfo revela a Branca que Esmeralda acha que o Lúcio Malavé abusou dela. Branca desmaia. José Armando espera por Dominga, do lado de fora da cabana de Esmeralda. Dominga pede que Esmeralda volte para casa e que lhe diga o que houve, pois é ruim sofrer calada e precisa saber o que está atormentando. Esmeralda diz a Dominga que se continuar assim, irá morrer. Esmeralda revela que está grávida. Dominga fica feliz e abraça a menina, dizendo que já imaginava e que José Armando ficará louco de alegria. Esmeralda diz que não pode dizer isso ao José Armando, porque não tem certeza de que ele seja o pai. Fátima decide ir à casa de Lúcio Malavé, falar com ele. Joana fica passada ao encontrar Fátima. Joana pede que a Tarântula espere, pois irá ver se o Lúcio pode atendê-la. Joana avisa Lúcio que tem uma pessoa querendo falar com ele. Fátima chega e cumprimenta Lúcio. José Armando segue à espera de Esmeralda. Dominga fica sabendo que Esmeralda acha que Lúcio abusou dela. Dominga diz que esse Lúcio é um demônio desgraçado. Dominga se atormenta e se culpa, dizendo que se calou por medo e foi covarde. Dominga diz que devia ter revelado a ela a paixão doentia daquele homem. Esmeralda pede que Dominga se acalme, pois não adianta mais lamentarem agora. Dominga afirma que Lúcio merece morrer e o Rodolfo tem um coração de pedra por ter levado ela para as mãos daquele doente mental do Lúcio. Dominga pergunta o que podem fazer agora, pois o José Armando está esperando lá fora para ela dizer o que ela tem. Esmeralda pede que Dominga mande ele ir embora, pois agora podem ficar elas duas sozinhas ali como antes. Esmeralda diz que quer que todos vão embora para longe e se esqueçam dela. Dominga começa a chorar. Adrian vai à casa de José Armando e avisa que Branca passou mal e que Crisanta pediu para ele buscá-lo. José Armando diz que vai ir para casa e pede que Adrian fique ali e que o avise se qualquer coisa acontecer. José Armando pega sua caminhonete e sai. Fátima fala com o Lúcio sobre Esmeralda e diz que ela sempre falou dele com muita admiração. Lúcio argumenta que Esmeralda deve ter contado sobre seu acidente. Ela confirma. Ele pergunta por que ela veio ali. Fátima diz que Esmeralda está esperando um filho, e isso pode ser natural, considerando que ela está casada com José Armando, mas precisa saber o que aconteceu entre ele e Esmeralda na noite que ela dormiu naquela casa. Lúcio revela que o filho que Esmeralda está esperando pode ser seu. Fátima fica feliz. José Armando examina Branca. Ele fala para o pai que ultimamente sua mãe tem tido emoções muito fortes. Crisanta diz que compreende, pois depois de recuperar Esmeralda e perdê-la, deve ser horroroso. Crisanta diz que Branca não irá embora dali sem levar a Esmeralda. Graziella diz a Crisanta que sua mãe saiu e está demorando de voltar.
José Armando diz ao pai que ele deve saber o que aconteceu com a Esmeralda e o motivo dela tê-lo abandonado. Rodolfo pede que ele respeite a decisão da moça. José Armando diz que essa moça é filha dele e sua esposa. Rodolfo diz que se Esmeralda não quer voltar para ele, é melhor deixá-la em paz. José Armando diz que estão casados e se amam, e Esmeralda se entregou a ele por amor e não pode deixá-la tão fácil. Rodolfo pede que ele vá ao cartório, onde se casou, e solicite a anulação do casamento. José Armando diz que ele sempre quer impor a própria vontade, passando por cima da vontade dos outros. Rodolfo diz que é melhor ele solucionar esse problema como homem, enfrentando e aceitando a vontade de Esmeralda. José Armando diz que se ele não tem interesse em lutar pela própria filha, precisa saber que ele sim tem interesse em lutar por sua esposa. Crisanta avisa José Armando que Branca acordou e a deixou com Graziella. José Armando diz a Crisanta que Rodolfo pediu para ele anular o casamento e abandonar a Esmeralda. Crisanta revela a José Armando que o teste de gravidez da Esmeralda deu positivo. José Armando comemora ao saber que será papai. Ela pede que ele vá buscar Esmeralda para darem a notícia à Branca. Fátima volta para casa depois de ter falado com Lúcio Malaver. José Armando avisa a tia que vai ir buscar Esmeralda e revela que terá um filho. Fátima ri e fala: vai sim ter um filho, mas você não sabe, você não é o pai. Fátima fica sabendo que Branca passou mal. Graziella aconselha a tia a ficar deitada hoje, pois a pressão subiu e é melhor ela se manter de repouso. Branca diz que já se sente melhor e precisa sair para resolver um assunto importante. Fátima chega ao quarto de Branca e diz que trouxe 2 notícias, mas acha que não será oportuno dizer para ela. Fátima diz que quando José Armando chegar com a Esmeralda, eles dirão. Fátima revela que Esmeralda está esperando um filho. Branca comemora. Fátima diz que está preocupada, pois depois de ter se casado, Esmeralda passou a noite na casa de Lúcio Malavé, e esse filho pode ser desse homem. Branca se lembra de quando Rodolfo lhe disse que Lúcio Malavé abusou de Esmeralda. Branca se preocupa e sofre. Graziella abraça a tia. Dominga avisa Esmeralda que Adrian continua a esperando lá fora e só irá embora quando o doutor disser. Dominga decide levar algo de comer para o Adrian, enquanto Esmeralda conversa com Firmino. Firmino avisa Dominga que não irá comer nada. Esmeralda diz a Firmino que descobriu uma gravidez e agora está sofrendo porque terá um filho, que pode ser do Lúcio Malaver. José Armando vai até a cachoeira, a Gruta da Cascata, onde conheceu Esmeralda, e se apaixonaram. Ele pega uma flor e sorri, se lembrando dos momentos que passaram juntos. Esmeralda revela a Firmino que fugiu da Casa Grande por esse motivo e não podia continuar lá com o José Armando, sabendo que está grávida de outro. Esmeralda afirma que não há mais futuro para ambos e a felicidade deles é impossível, e tudo se acabou. Firmino diz que não e pede que Esmeralda pense no filho que está a caminho e que irá precisar dos pais. Esmeralda diz que isso não irá acontecer. Firmino diz que quando ela lhe contou sobre o que houve na casa de Lúcio Malavé, a aconselhou a não dizer nada ao José Armando, pois não era justo uma situação da qual ela não é culpada destruísse toda a felicidade dela. Ele aconselha Esmeralda a dizer ao José Armando toda a verdade, porque ele precisa saber dos momentos de angústia que ela passou aquela noite na casa de Lúcio Malaver. Esmeralda chora e diz que não tem coragem de dizer nada e que não vai adiantar de nada, já que não podem continuar juntos. Firmino pede que ela deixe o José Armando decidir o que quer e que não dê crédito a tudo que aquele homem disse, pois ele pode ter mentido, já que ela não se lembra de nada. José Armando chega à cabana com uma flor para Esmeralda. Firmino beija as mãos de Esmeralda e sai. José Armando dá uma flor para a amada. Ele a acaricia e diz que levou essa flor na Gruta da Cascata, que foi testemunha do amor deles. Ele diz que agradece por ela fazê-lo tão feliz e já soube que ela terá um filho seu. José Armando a beija. Branca se atormenta e sofre muito, pois o filho de Esmeralda pode ser de Lúcio Malaver. Rodolfo decide falar com ela a sós. Rodolfo diz a Branca que desta vez é melhor ela não se deixar levar pelo lado sentimental. Ele diz que é melhor voltarem para a capital quanto antes. Branca pede que ele faça o que quiser, mas ressalta que continuará ali. Ela diz que sua filha está ali e não irá embora sem ela. Esmeralda diz a José Armando que precisam se separar para sempre.
Ele diz que não irá se separar dela, ainda mais agora depois de tudo que soube. Ele pergunta o motivo da atitude dela. Ela pede que ele não torne as coisas mais difíceis. José Armando diz que agora se trata do ser que ela carrega dentro do ventre, o fruto do amor deles, o laço que os une, pois lá bate o coração dos dois. Esmeralda pede que ele cale a boca. Ele pergunta por que ela está sofrendo. Esmeralda diz que seu filho não será motivo de alegria, e será motivo de dor. Esmeralda diz que quando ele souber da verdade, irá rejeitá-la. Ela pede que ele vá embora e a esqueça. José Armando diz que não irá deixá-la. Esmeralda diz que esse filho irá afastá-los. Ela fala que não sabe se ele é o pai do menino. José Armando se decepciona ao escutar o que a moça diz. Ele pergunta por que ela está dizendo isso, já que foi o primeiro e único homem na vida dela. Ela diz que ele foi o primeiro homem na sua vida, mas não o único. Esmeralda diz que na noite que o pai dele a levou para a casa de Lúcio Malavé, ele abusou dela. José Armando fica em choque, super irritado. Rodolfo pergunta a Branca o que ela tem e está surpreso. Branca diz que está o enfrentando pela primeira vez e está negando fazer a vontade dele. Branca reafirma que não deixará sua filha e irá agora mesmo buscar ela. Branca diz que, se for necessário, pedirá de joelhos para Esmeralda voltar para o seu lado. Esmeralda diz a José Armando que Lúcio estava furioso, revoltado e enlouquecido. Ele obrigou a tocar o rosto desfigurado dele. Ela fala que desmaiou, mas no dia seguinte, Lúcio disse que ela não poderia abandoná-lo e que pertencia a ele de corpo e alma. Furioso, José Armando pensa em matar Lúcio Malavé agora mesmo. Ele sai correndo. Esmeralda se desespera. Branca pede que o traste do marido deixe de atormentá-la, pois ele é o culpado de toda essa desgraça. Rodolfo diz que não quer ouvir as acusações dela, pois já sofreu bastante com sua consciência, com seu remorso. Branca diz que não sairá dali sem sua filha, e não quer repetir mais. Rodolfo diz que a desconhece. Branca diz que o agradece se ele deixá-la sozinha. Esmeralda revela a Dominga que contou toda a verdade para o José Armando e ele disse que Lúcio pagaria com a vida pelo que lhe fez. Dominga diz que seria maravilhoso que Lúcio morresse. Dominga pede que Esmeralda não chore mais, pois achou que na casa grande ela seria feliz, mas só teve sofrimento. Ela abraça a menina e a consola, pedindo para ela não gastar as forças, porque precisará delas.